Com a força do amor que nos une ao Cristo de Deus, vamos ao nosso brado legionário. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. E com essa saudação, nós vamos estudar o Evangelho de Jesus. Hoje nós traremos um tema muito sério. Pouca gente tem conhecimento desse assunto. As consequências espirituais da cremação. Aí de repente alguém pensou, mas a gente vai falar de morte? Não é meio tétrico isso não? Mas por que vai falar de morte? Bom, nós precisamos falar desse assunto. Esse nunca foi um tema tabu para o Cristo. Jesus preparou os seus primeiros seguidores para a morte. Quem vive fingindo que a morte não existe somos nós. A morte, enquanto evento de passagem, de retorno para a nossa vida verdadeira, que é espiritual, é um fato. Tem algum ser que está na matéria e não vai morrer? Não vai passar por essa transformação física e espiritual? Todos vamos. Não deixaremos de existir, e sabemos disso graças a Jesus, que enfrentou o martírio e a morte, para que nós soubéssemos que a morte não encerra a nossa existência, e enfrentou para que não vivêssemos fingindo que não passaríamos por esse processo de transformação. A morte para nós ainda é um cenário de dor, não é? Mas Deus a permite. Se ela não fosse necessária ao nosso amadurecimento espiritual, Deus já teria tirado esse evento do nosso caminho. Quando alguém que nós amamos volta ao mundo espiritual, ou quando nós mesmos experimentamos esse retorno, nós temos uma oportunidade muito preciosa de olhar a vida com outros olhos, ou não? Quando aqueles que nos antecederam voltam para o mundo da verdade, nós não pensamos sobre a nossa vida? As escolhas que nós temos feito, como é que eu tenho vivido aqui? Quais têm sido os meus valores? Por que eu adoto esse roteiro? Bendita seja a misericórdia dos céus que em tudo nos ensina, inclusive na morte. Mas se não pensarmos sobre isso e não nos prepararmos para esse processo, então poderemos morrer mesmo em vida, desperdiçando as chances que Deus nos dá. Para evitar isso, o Cristo nos deu o seu Evangelho. Então vamos à Boa Nova, hoje segundo João, capítulo 14, versículos de 1 a 6, quando Jesus conforta os discípulos. E faremos esse estudo em espírito e verdade, à luz do seu novo mandamento. Vamos repetir juntos? Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. É o que está no seu Evangelho também, segundo João, mas no capítulo anterior, o capítulo 13, versículos 34 e 35. Disse Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho
e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Cristo nos conhece, meus irmãos. Então, logo no primeiro versículo, ele nos dá o conselho mais necessário diante desse drama que para nós ainda é a morte. Que não permitamos que o nosso coração se perturbe. Que as perturbações exteriores e interiores não abalem a nossa confiança em Deus. Muitas vezes nós vivemos assim: confio em Deus. Não, tranquilo, eu confio, sei que Deus está fazendo a parte dele. Mas quando vem a dor maior, quando o nosso tapete é puxado de uma forma que nós não esperávamos, é para a confiança em Deus que nós voltamos as costas. Jesus sabia que para os discípulos aquele seria o maior dos testes até então. Então ele se antecipa e diz: credes em Deus? Crede também em mim. Confiem no que eu estou revelando a vocês. É isso que Jesus segue dizendo ao nosso coração. E o que Jesus tem revelado a todos nós? A eternidade da vida. Nada termina. Tudo é sempre. Todos somos eternamente. E o universal amparo de Deus. Jesus não prova isso para a gente o tempo todo? Que as pessoas são amadas, são compreendidas, são protegidas. Então nós não precisamos olhar para a morte com medo. Não devemos provocá-la, porque aí os efeitos são terríveis, muito dolorosos. Mas quando ela se estabelece de forma natural, precisamos nos lembrar aí mais do que nunca da confiança que depositamos em Deus e naquilo que o Cristo nos revela. Pode parecer difícil isso para nós. Como continuar confiando em Jesus nessa hora, nesse momento em que o sofrimento nos parece inevitável? O irmão Paiva responde a esse nosso anseio. Ele diz assim: o grande segredo da vida é, amando a vida, saber preparar-se para a morte ou vida eterna. Tem situações que nos acontecem, e aí até sem pensar, nós falamos assim: se eu soubesse. Não, se eu soubesse que isso ia acontecer, o que está nesse pensamento contido? Eu teria me preparado. Eu teria feito outras perguntas, outras escolhas, teria tomado outras decisões. Então, para não sermos pegos desprevenidos, para que as perturbações não tomem o nosso coração nessa hora, nós precisamos nos preparar para a morte. E o que é isso em Jesus? É buscar viver com dignidade. Perfeitos ainda não somos, né, gente? Estamos meio longe disso. Mas com dignidade já dá para a gente viver. Procurando nos corrigir naquilo que não fazemos bem ainda, agindo com mais sabedoria, e também não deixando que a morte seja esse grande tabu, porque enquanto nós a ignorarmos, ela vai nos surpreender. Por mais que tenhamos recebido sinais e diversas oportunidades de preparação, a nossa experiência depende de quanto nós aproveitamos essas oportunidades. Então no versículo 2, Jesus vem e se declara dessa forma tão linda. Ele diz que há muitas moradas, né, na casa de Deus. Para que existiriam tantas moradas se nós não existíssemos depois desta morada? Se existem outras moradas é porque há necessidade de abrigo. E o Cristo se compromete. Ele vai nos preparar lugar de graça. Da força e da generosidade do seu coração, Ele nos prepara abrigo. Quando a gente sofre, tudo que a gente quer é abrigo, não é? Ai, preciso de um lugar, preciso de um acolhimento. Diante do mistério, eu preciso de acolhimento. Então Jesus se compromete. E Ele nos prepara lugar para que não vivamos essa sensação de desamparo e de confusão. Para termos consciência de que o amor de Deus é por nós em toda parte e em qualquer tempo. Então não há necessidade de perturbarmos, de permitirmos que o nosso coração se perturbe.
É interessante que Tomé, de certa forma, aqui no versículo 5, representa a nossa confusão, né? Que nós muitas vezes nos voltamos para Jesus e falamos: mas Senhor, nós não sabemos o caminho. Para onde vais? Como saber para onde vais? Não sabemos. E aí o Cristo nos responde a Ele, responde a nós, quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo: eu tracei o roteiro primeiro, para que vocês saibam o que fazer. Nas horas mais graves, Jesus se entregou plenamente a Deus e não abriu mão da verdade, ou seja, do conhecimento espiritual que recebeu. Às vezes nós aprendemos tantas coisas desde a infância, nos ensinaram coisas lindas sobre a vida espiritual, e elas ficam guardadas em algum lugar lá longe da nossa vida. Mas o Cristo não. A verdade está nele, ou seja, ele vive o conhecimento que ele nos propõe. Eu sou o caminho, ou seja, fez primeiro. A verdade, ou seja, ele encarna esse conhecimento, e a vida. Ele nos dá plenitude, senso de eternidade. Jesus nos ensina a olhar para a vida não como essas coisinhas que às vezes a gente acha que fazem a vida. Às vezes a gente confunde a vida com essas partes de pagar conta, fazer festa de aniversário, levar a criança no hospital. Precisa, né, gente? A gente tem essas coisas da vida prática. A gente até fala isso: não, conhecimento espiritual é uma coisa, a vida é outra. Não, conhecimento espiritual é para a vida. É para lutar quando a gente está lá no hospital, quando a gente está pagando a conta, quando a gente está trabalhando, quando a gente está se esforçando por ser um espírito consciente de si mesmo. Então vamos olhar para o tema da morte com esses olhos de vida eterna. Então tá bem, faremos isso daqui a pouquinho, porque agora nós vamos cantar a linda música legionária, A Vida é Maior. Essa letra é inspirada no Apocalipse de Jesus, capítulo 21, versículo 4, música e letra de Diogo Gondim, na interpretação de Lúcio Rueda, Susana Alves e Coral Ecumênico Boa Vontade. O tempo passa a teus pés e a vida segue em tuas mãos. Que sombra em teu coração esconde quem realmente és. O tempo passa a teus pés e a vida segue em tuas mãos. A sombra em teu coração esconde quem realmente és. És vida e pulsa sem parar, fugir do corpo em ilusão. Abrindo os olhos surgirão luzes que vão te revelar. Sem parar, buscando sempre evolução. Cada jornada é uma lição que nos convoca a avançar. Vamos cantar! Enquanto o pranto gritou dor, Cristo, Senhor.
Cantamos com a Suzana Alves, o Lúcio Rueda, o Coral Ecumênico Boa Vontade, todos juntos, né? A vida é maior. Linda música legionária. Bom, nessa consciência de que a vida é maior do que todas as contingências materiais, vamos às responsabilidades que nós temos no cuidado com a vida que Deus nos concedeu. O livro Os Mortos Não Morrem é essa preciosidade que nos ajuda a compreender o tema da morte, longe dos tabus e da ignorância espiritual. Na página 117 encontramos cremação, prudência e caridade. Escreve o irmão Paiva: a nossa responsabilidade com o envoltório físico que Deus nos ofereceu é deveras séria. Isso se aplica a todas as etapas da existência, incluindo a morte e a transição para o lado ainda invisível da vida eterna. Inclusive, gente, o irmão Paiva costuma dizer que a morte é um tema de vida, né? E ele está demonstrando por quê. Ele continua: os instantes que se seguem imediatamente após o desenlace também inspiram cuidados. Por isso fui buscar no primeiro volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, de 1987, nosso ponto de vista contra a cremação dos corpos. Há consequências terríveis para o espírito, que começará a sua adaptação à nova esfera, como vocês poderão ler. Sem a alma, o corpo é o cadáver. Porém, essa minha afirmativa não significa dizer que os despojos, pelo menos nos primeiros tempos da morte, não sejam instrumentos, e olha que ponto importante, de condução de sensibilidades ao ser espiritual, por meio do perispírito. Para facilitar o entendimento desse ensino, vamos dar a palavra ao Espírito Emmanuel, quando nos fala sobre o delicado tema da cremação de corpos defuntos. Ele responde à pergunta 151, constante do seu livro O Consolador, pela psicografia do médium brasileiro Chico Xavier, Legionário da Boa Vontade, número 15.353. Questão 151. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? Respondeu Emmanuel: na cremação, faz-se mister exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital, nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Na sequência, o irmão Paiva vai trazer ainda um esclarecimento de Chico Xavier, a partir dessa fonte tão preciosa que é a palavra de Emmanuel, em que ele fala que seriam necessários no mínimo, seria necessário no mínimo um intervalo de 72 horas entre o desenlace constatado e esse tipo de intervenção sobre o corpo. Mais adiante, escreve o irmão Paiva: apresento também, para a análise de vocês, algumas considerações dos nobres amigos do mundo da verdade, Flecha Dourada, espírito, e Dr. Bezerra de Menezes, espírito. Trata-se de comunicações mediúnicas por intermédio do sensitivo cristão do Novo Mandamento, Chico Perioto. São ressalvas que merecem dedicada atenção. Diz Flecha Dourada: sobre a instrução de Emmanuel, de que só se deveria cremar corpos depois de 72 horas, e olhe lá, isso seria boa condição para um espírito completamente em vida, desapegado da carne. O melhor é enterrar o corpo da pessoa que desencarnou. Vai para debaixo da terra aquilo que vem da terra,
Isso é uma lei da natureza. E reforça o Dr. Bezerra: espalhem sempre que a cremação não é vista com bons olhos no mundo espiritual. Mesmo quando o espírito já deixou totalmente o vaso físico, as lembranças ficam registradas na memória espiritual. Deixemos a terra consumir aquilo que ela trouxe sem agressões. Tudo que radicalize, tudo que afronte a vestidura humana, interfere no equilíbrio espiritual. Tratemos bem de nosso vaso corpóreo. Façamos dele a morada de Deus. Imaginem o acidente de um caminhão em alta velocidade batendo contra uma muralha. A cremação é algumas vezes pior que isso. O capítulo continua, o irmão Paiva traz várias fontes a respeito deste assunto e tantos outros, é um livro precioso. E aqui tem muito esclarecimento para a nossa alma. Nós costumamos, pela nossa ignorância sobre a morte, ter uma relação um tanto mágica com ela. A gente pensa assim: acabou a vida material, pronto, o espírito se deslocou. E esse processo não funciona dessa forma. Ele respeita diversas etapas de readaptação do nosso espírito e do nosso corpo espiritual, também chamado de perispírito, à nossa nova realidade no mundo espiritual. Vejam, o nascimento não é assim também? Quanto tempo médio entre concepção e nascimento? 9 meses, tem um pessoal que chega mais cedo, né? Mas no geral, 9 meses. Então é um processo que, embora seja estabelecido no momento da concepção, então o espírito já se conecta àquele grupo de células que vai organizar o seu corpo para essa vida, o processo de chegada e de assimilação da realidade material é um processo que se estabelece com o tempo. Desde o primeiro instante, aquele espírito já sente a forma como seu corpo material está sendo tratado. Qual é o cuidado que esse bebê está recebendo dentro do ventre materno. Por associação, por analogia, a gente consegue entender melhor essas repercussões sobre a vida espiritual no tratamento dos despojos aqui na carne. A forma como esse corpo está sendo tratado aqui. Isso não é pra gente ter medo. Não é pra gente ficar, então, nossa, não vamos falar disso. É o contrário. É pra gente tirar as dúvidas, pra gente se esclarecer. E pra gente não deixar de estabelecer, quando acontece esse desenlace, o falecimento, a volta de alguém para o mundo espiritual, estabelecer todas as medidas de proteção dessa alma, que não são apenas de proteção do corpo material, que ao voltar para a terra vai devagarinho, né, se desconectando e tudo se restabelece, mas também de proteção espiritual. Mas sobre isso falaremos daqui a pouco. Vamos nos levantar para cantar? Mais uma linda música legionária iluminando o nosso coração. Vamos cantar Divina Caridade, inspirada nos ensinamentos do irmão Paiva, no seu livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade e o Poder do Cristo em Nós. Música de Antony Barcelos, com letra de Alziro Alonso, na interpretação da banda Sintonia Espiritual Tríplice, da Religião Divina e do coral ecumênico Boa Vontade.
um roteiro de viver. Alavancar e a certeza de vencer. Ó Jesus ressuscitado, quero te agradecer. Nos ensinaste o que é amar e continuamos a aprender. Para o teu amor globalizar e o mundo inteiro entender que só o teu amor nos faz melhores. É o caminho certo a seguir e que sem tua divina caridade não temos como prosseguir. Ó Senhor da paz e da fraternidade, estamos a te esperar, Para que tua luz sobre a humanidade possa nos libertar. E caminhando vamos trabalhando, esperançosos em progredir. Pois só pela tua misericórdia continuamos a evoluir. Nos ensinaste o que é amar e continuamos a aprender. Para o teu amor globalizar e o mundo inteiro entender que só o teu amor nos faz melhores. É o caminho certo a seguir e que sem tua divina caridade não temos como prosseguir. Nos ensinaste o que é amar e continuamos a aprender. Para o teu amor globalizar e o mundo inteiro entender que só o teu amor nos faz melhores. É o caminho certo a seguir e que sem tua divina caridade não temos como prosseguir. Que sem tua divina caridade não temos como prosseguir. Não temos como prosseguir. Não temos como prosseguir. Obrigada, banda Sintonia Espiritual Tríplice, da Religião Divina, cantando a música legionária Divina Caridade. Música de Antônio Barcelos, letra de Alziro Alonso. Meus irmãos, como contribuir com a nossa própria chegada e com a chegada dos nossos entes queridos ao mundo espiritual? No livro Jesus e as 7 Igrejas da Ásia, Tiatira, o irmão Paiva nos convida, nesta obra organizada pela Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, na página 228, ao seguinte: precisamos ter humildade diante de Deus e dos nossos irmãos, reconhecer nossos limites, melhorar nossa condição moral, para com o tempo admitir alimento espiritualmente mais sólido. E vejam que a substância mais robusta que está sendo oferecida aos simples de coração é a palavra do Redentor Apocalipse do Cristo. Espero que esse nosso esforço consiga satisfazer o anseio de vocês em aprender esses assuntos de alfabetização espiritual. Esse é um trecho muito importante, gente. Nós estamos sendo alfabetizados espiritualmente. É um passinho de cada vez. Mas nós precisamos nos alfabetizar, porque as letras materiais não são suficientes. Materialmente, nós não temos a percepção completa, profunda, das implicações de eternidade, de cada escolha episódica que fazemos aqui na Terra. Quando a gente fala do tema da morte, por exemplo, o irmão Paiva está aqui nos convidando. Humildade. Vamos buscar esse aprendizado, conhecer mais sobre a vida eterna, para imprimir isso nas nossas escolhas do agora, porque é isso que vai nos preparar para a eternidade. Então, buscar viver aqui na Terra como um espírito, entendendo que as ações que temos uns diante dos outros vão repercutir nas nossas relações.
Não só aqui, nós vamos nos encontrar muitas vezes ainda, gente, em várias dimensões da vida, em vários momentos da nossa história espiritual, provavelmente num outro corpo material, ou em outra dimensão da existência. Como estaremos até lá? E quando a gente fala especialmente desse momento, que é o desenlace, a proteção espiritual é algo muito importante. Eu queria falar desse cuidado que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo tem, ao nos oferecer as cerimônias de passagem para o mundo espiritual. Quando nós oramos por aqueles que estão voltando ao mundo da verdade. Nos velórios, no ambiente dos cemitérios. Nunca é um momento fácil. Mas a religião divina, com a sua força, com a bênção da música legionária, com o recado do Evangelho Apocalipse de Jesus, nos ajuda a ressignificar essa experiência. Ainda dói, né, gente? Mas, quando cantamos o amor do Cristo que nos une a essas pessoas, quando falamos do grande aprendizado que tivemos com essas pessoas aqui na terra, não é que a dor desapareça, mas é que a gente revisita esse lugar e a gente se lembra que aquele momento é só um momento do nosso reencontro eterno. Foi chegada a necessidade, a hora dessa aparente separação, mas não é para sempre. Logo ali na frente, mais fortes, mais sábios, nos reencontraremos. Então a todos, essa oferta da religião divina, quando esse dia nos visitar, que todos saibam que não precisam enfrentar sozinhos este momento. Estaremos juntos, orando por aqueles que chegam ao mundo espiritual e por aqueles que aqui perseveram. E existem marcos muito importantes dessa adaptação. Quando a pessoa completa uma semana no mundo espiritual, um mês, um ano. Porque a pessoa vai desaparecer da minha vida? É o contrário. Não existe isso. Se existe amor, existe presença, então existe saudade, existe convívio, mas não vai existir dor para sempre. E é esse aprendizado tão precioso que nós agradecemos a Jesus nesta hora.